Está a decorrer no Porto, desde o dia 4 até ao dia 6 de fevereiro, o Congresso Português do AVC. No ano em que se assinala o 10º aniversário da Sociedade Portuguesa do AVC, o seu presidente, José Castro Lopes, recorda algumas medidas preventivas do acidente vascular cerebral e convida a população a participar numa sessão aberta que terá lugar já neste sábado, pelas 15h30, no Hotel Sheraton do Porto. Professor Castro Lopes, comemoramos agora 10 anos da Sociedade Portuguesa do AVC. O que é que mudou na consciência dos portugueses nesta década, em termos de consciencialização em relação ao AVC? Acho que mudou pouco. Acho que a população tem estado com os olhos fechados e os ouvidos tapados. Por mais esforço que nós façamos para lhes fazer entrar naquela cabeça aquilo que lhes compete fazer, não fazem. E não aproveitam aquilo que descobrem que é o único congresso no mundo que faz uma sessão destinada ao público na parte terminal do Congresso. Pós-Congresso, amanhã, sábado, às 15h30, há uma sessão com entrada livre, não é preciso bilhete de identidade, não é preciso número do contribuinte, ninguém é chamado por telefone, é uma chamada aberta que a comunicação social deve ajudar e as pessoas devem aprendem a não ter AVCs. Se quiserem ter AVCs, não apareçam. E o que é preciso aprender para não ter AVC? É preciso aprender primeiro a doença vascular cerebral do AVC, nomeadamente o AVC, é uma catástrofe prevenível e tratável. Assim foi dito em 2006 na cidade do Cabo pela Organização Mundial do AVC. Então, se é prevenível, a fase tratável não é nada com o público, ou melhor tem uma fase que tem que ver com o público, mas a fase prevenível tem que ver, tem que levar níveis de vida saudáveis. Isso passa por regras que hoje estão bem estabelecidas, alimentação adequada, prática regular de atividade física, não fumar, etc. Quer dizer, a população tem que cumprir aquilo que é dito para evitar os fatores de risco que conduzem ao acidente vascular cerebral. E esta população tem-nos prejudicado, como eu disse há bocadinho, porque não cumpre rigorosamente. Se é prevenível, esta fase prevenível compete ao público. Se é tratável, o público só tem que cumprir as regras de conhecer os sinais do AVC, que estão bem ditos, os 3 Fs, e reconhecendo, chamar imediatamente o 112 e exigir ser levado imediatamente a um hospital que tenha uma unidade de AVCs. Sr. Professor, uma das suas grandes lutas e que também levou à criação da sociedade foi esta diferenciação entre a doença cerebral vascular e a doença cardiovascular. Em que ponto está esta sua missão? Está a começar a melhorar, porque realmente a cardiologia deu passos de gigante à nossa frente ao longo dos anos. Todos se lembram do professor Fernando Pádua a falar no sal, no tabaco, e o professor Pádua é cardiologista, de forma que a cardiologia tomou a dianteira, possivelmente porque se trata de um órgão mais acessível e com efeitos mais palpáveis no que respeita à sua abordagem. O cérebro ainda hoje é uma complicação a entender bem aquilo que se passa a nível da neuroquímica cerebral, tem todos os circuitos que levam à tradução da função cerebral naquilo que é a nossa vida de relação. De forma que a cardiologia é justo, e é justo que nós lhe rendamos homenagem pelo aquilo que foi feito na doença vascular. Mas a doença vascular atinge mais territórios, atinge o cérebro, predominantemente, e naquilo que nos diz respeito, atinge as artérias periféricas, e que se os cirurgiões vasculares se encarregam, e atinge o pulmão, também tem doença vascular, o rim também tem doença vascular. Aqui o cérebro realmente é importante. Chamar doença cardiovascular em artigos internacionais, diz determinado ensaio feito na doença cardiovascular. E depois vamos ver que afinal também tem o AVC. Portanto, isto apetece não ler o artigo, isto não é connosco, é com os especialistas de coração, e afinal era connosco. Portanto, uma nomenclatura certa vai beneficiar todos. No evento foi reforçada a parceria entre a Sociedade Portuguesa do AVC e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Esta parceria surge num contexto de uma percepção de que é necessário que colaboremos, as duas sociedades, e mais também com a Sociedade de Neurologia e a Neurocirurgia, para minimizar o impacto do acidente vascular cerebral na nossa população.
Em termos de entidade nosológica, patológica, o AVC provavelmente será isoladamente aquela que é mais significativa. Nós temos qualquer coisa como 32% de mortalidade por doença cardiocérebrovascular. O infarto é responsável por 9%, portanto os 20% remanescentes dependem do acidente vascular cerebral em grande medida, portanto, e realmente com a aterosclerose como pano de fundo, com as arritmias como pano de fundo, por outro lado com as novas possibilidades de intervenção, quer na anticoagulação, nos encerramentos foramentos ovales, no encerramento de um apêndice auricular esquerdo e até mesmo na terapêutica invasiva do acidente vascular cerebral, acho que há um largo campo para colaboração entre as várias sociedades, exatamente.